Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a nossa app, tá? Então eu vou corrigir algumas questões que para mim são importantes e é interessante também, até como revisão, para você se preparar aí para a próxima prova e, obviamente, para as avaliações externas. Então, por exemplo, ó, na questão 1, então a gente começou com muito de boa na lagoa. Então eu coloquei ali dois desenhos, onde você consegue observar algumas cargas e o campo elétrico que está sendo gerado por essas cargas, tá certo? Relembrando, o que é o campo elétrico? O campo elétrico ele está associado à região aonde essa carga está ali posicionada, tá certo? Então aqui, ó, nessa região, esses desenhos é o que nós chamamos de linhas de campo, tá certo? E as setinhas aí. Então, ó, aqui eu tenho uma carga, duas cargas. Uma carga, duas cargas. Então, observe. A partir dos padrões, nós conseguimos observar se é uma carga positiva ou se eu estou falando ali de uma carga negativa. Nesse caso, está vendo que as setinhas estão saindo? Se as setinhas estão saindo, então eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma carga positiva, tá certo? Então, ó, setinhas saindo, carga positiva. Aqui nesse caso, as setinhas estão indo até a bolinha, né? Até no caso, essa representação do que seria uma partícula. Então, aqui nesse caso, essa partícula seria o quê? Negativa, tá certo? Então, positiva e negativa. Tranquilo. Isso aqui nessa primeira imagem. Já na segunda imagem, nós conseguimos observar que as duas cargas são iguais, as duas partículas são iguais. Por quê? Ó? Nas duas, nós conseguimos observar setinhas saindo. As linhas de campo, as linhas de força ou linhas de campo, está tudo coerente, tá? São ali similares esses termos. Então, aqui nós teremos também uma carga positiva e aqui outra carga positiva, tá certo? Então, mole, mole. Então, aqui nessa primeira questão, ó, a afirmação mais condizente com o fenômeno só pode ser o quê? A letra C. Em 2, nós temos duas cargas positivas de mesmo módulo, e em 1, nós temos duas cargas de módulos diferentes e sinais o quê? Opostos. Observe, quando a gente fala módulo, a gente está falando do tamanho dessas bolinhas, dessas representações. Você observa que essa bolinha aqui, ó, ela é um pouquinho maior do que a outra, então ela vai ter uma quantidade maior de coulombs do que a outra. Lembra que aparece lá? Meu Q é igual a 2C, 1C, 1 coulomb, 2 coulombs e assim sucessivamente. Então, aqui no caso, ó, só para te lembrar que o coulomb é uma unidade de medida para cargas, tá certo? Agora, na questão 2, eu estou te dando algo aqui, né, um gráfico, e esse gráfico ele está relacionando o quê? Observe. 9. Opa, não está desenhando. Vamos ver se eu consigo. Ó, eu tenho aqui o 9 e o 1. O 2 e algum outro número aqui que não foi dito. O 1 e o 3. Beleza. Então, o que significa isso? Ó? Quando a distância entre as duas partículas for de 1 metro, a força resultante vai ser de 9 kilonewtons. 9.000 newtons. Então, isso aqui tu tem que ficar ligado também. Por que 9.000 e não 9? Está escrito aqui, ó. A força você vai ter que multiplicar por 10 a terceira. Então, aqui, ó, 9.000 newtons. Beleza? Agora, então, ó, observe. Eu tenho aqui 1 metro, a minha força é de 9.000 newtons. Quando eu aumento essa distância, então eu aumentei a distância entre as duas partículas, eu tenho que a força reduziu drasticamente. Ela foi para 1 kN, 1.000 newtons, tudo bem? Então, são esses dois pontos e essas características que nós iremos levar em consideração. Detalhe, eu estou falando sobre força elétrica. Então, aqui já ficou claro. E ainda te dei aqui ó, a constante K. Então, se eu der a constante K, estou falando de partículas,
obviamente, eu só tenho uma equação possível aqui nesse caso. Força elétrica é igual a K, a constante K, vezes a carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa força elétrica ela sempre será inversamente proporcional à distância, que foi o que nós conseguimos observar aqui. Ó. E detalhe, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, tá certo? E a partir daí, outro ponto importante que eu não comentei aqui, ó. O gráfico abaixo representa o comportamento em duas partículas portadoras de carga, tarará e tarará. Consideramos, podemos afirmar que o módulo dela será igual a. Então, aqui, ó. Aí, no caso, você vai ter que pegar esses números e colocar aonde? Dentro da equação. Para que nós consigamos saber qual é o valor do quê? Dessas duas cargas Q, tá certo? Que, no caso, seriam idênticas. E o gabarito para essa questão é a letra C, de cachorro selvagem. Então, ó, a letra C está aqui, ó. Carga elétrica igual a 1 milicoulomb. Lembrando que o mili é 10 a menos 3. Então, bora lá ver se isso faz sentido ou não, tá certo? Então, deixa eu só apagar esses troços aqui. Então, eu vou copiar aqui este gráfico e nós vamos testar para ver se esse negócio faz sentido ou não. Então, está aqui o nosso gráfico. Então, vamos aqui, força elétrica vai ser igual constante. Eu já vou colocar Q ao quadrado, porque as cargas são iguais, tá certo? Dividido pela distância ao quadrado. A força, eu sei. Ora ela é 1, ora ela é 9. A constante K, o próprio nome já fala, é uma constante. O Q é o que eu quero achar. E as distâncias, ora é 1, ora é 3. Tá certo? Então, isso aqui também você tem que ter cuidado de não inverter esses números. Quando eu colocar a força como 9.000 newtons, a distância é 1. Quando eu colocar a força como 1 kN, a distância vai ser o quê? 3 metros. Tá certo? Então, dito isso, aí vem agora a minha sugestão eterna. Mexe na equação, trabalha primeiro com as letrinhas, depois você substitui os valores. Então, por exemplo, ó, aqui a distância ao quadrado está dividindo. Então, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, beleza. Ó. Então, aqui vai ficar ó, força elétrica vezes distância ao quadrado vai ser igual a K, a constante K, multiplicado pela carga dessas partículas ao quadrado. Agora, mesmo esquema. O K está multiplicando. Vou passar para o outro lado o quê? Dividindo, tá certo? Então, aqui, ó, força elétrica vezes distância ao quadrado dividido pela constante K é igual a Q ao quadrado. Então, agora, pode até não parecer, mas fica mais fácil para você fazer os cálculos, tá certo? Vou só inverter aqui essas letrinhas para ficar mais fácil e ficar visivelmente melhor. Então, Q ao quadrado é igual a força elétrica, que inclusive vou colocar só força, vezes distância ao quadrado, dividido por K. Você pode realizar essa equação, você pode fazer duas vezes a mesma equação, tá certo? Então, ó, é essa equação aqui, deixa eu até colocar aqui um pouquinho mais para cá, bonitinho, que você irá realizar. Então, eu quero achar o Q, vou colocar a raiz aqui, obviamente, e achar o valor de Q. Se você utilizar os dados relacionados a esse ponto, 1 e 3, vai dar um resultado. Se você utilizar esse ponto aqui, ó, 9 e 1, tem que dar o mesmo valor. Porque não faz sentido as partículas mudarem de carga, tá certo? Então, tu tem que lembrar disso, por favor. Então, aqui nesse caso, é basicamente uma substituição. Então, bora lá. Então, ó, Q ao quadrado será igual a força, que é 9 vezes 10 à terceira. Então, observe, eu estou utilizando esse valor aqui. Então, eu vou utilizar 1 como distância. Vezes a distância, que é 1. Não é 1 metro? 1 ao quadrado, porque a distância está ao quadrado na equação.
dividido pela constante. A minha constante ela é 9 vezes 10 à nona. Então, meu Q ao quadrado será igual. 9 posso cortar com 9, mole, mole. Então, aqui eu vou ter 1. Lembrando, número com número, potência com potência. Esse 1 ao quadrado também não vai fazer diferença, porque 1 vezes 1 não é 1. Então, firmou. Então, aqui eu vou repetir a base 10. E aqui, no caso, como é uma divisão, eu vou subtrair estes bonitinhos aqui. Então, eu tenho que subtrair o quê? A potência de 10, tá certo? Então, 9 vezes 10 à terceira, dividido por 10 à nona. 9 vezes 10 à nona. 9 dividido por 9 dá 1. Vou repetir aqui a base 10. 3 menos 9 vai ser igual a menos 6, tá certo? Então, aqui eu vou colocar menos 6. Então, 1 vezes 10 é menos 6. Beleza. Agora nós temos que fazer o quê? Aqui não é raiz? Então, eu tenho que tirar a potência e transformar numa raiz. Para ficar mais fácil, vou fazer o seguinte, ó. Tira aqui o quadrado, coloco raiz aqui e coloco raiz aqui. Tá certo? É interessante que você faça dessa forma, por quê? Por conta da notação aqui, ó, da base 10. Então, o meu Q vai ser igual a raiz de 1, mole, mole, igual a 1, vezes. Então, me lembra. Vamos lá, relembrar. Estou falando necessariamente de raiz quadrada. No fundo, tem um 2 bonitinho aqui, certo? Aqui tem um 2 e aqui tem um menos 6. Contrário da radiciação, potenciação, expoente. Então, você vai repetir aqui a base 10. O menos 6 que está embaixo vai para cima. E o 2 que está em cima vai para baixo. Então, fica 10 elevado a menos 6 dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 coulombs de carga. Tá certo? Ou, como eu coloquei lá na questão, como eu coloquei naquela alternativa, você pode também escrever assim, ó. Isso aqui é o mesmo que 1 milicoulomb. Tá certo? Então, mole, mole. Juro para você que a lei de Coulomb é só isso aqui. Nada além disso. Questão 4, muito tranquila. Então, observe, nós temos aqui algumas afirmações a respeito das características dos corpos. E, no caso, com relação aos tipos de eletrização também. Então, por exemplo, letra A. Ao atritar corpos feitos do mesmo material, eles adquirem cargas elétricas de mesmo sinal. Isso não faz sentido, tá? No caso, geralmente as cargas são de sinais opostos, contrários. Então, não pode ser a letra A. B. A carga elétrica de um elétron é, em módulo, menor que a carga do próton. Não faz sentido. Lembrando que a carga do elétrico e do próton são iguais, a massa que é muito diferente, mas as cargas são iguais. Um que tem, no caso, um módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? A diferença, um é mais, o outro é menos. Somente isso. C. Os elétrons se deslocam livremente ao longo de um material isolante. Então, isso não faz muito sentido, né? Se fosse um material metálico, um condutor, aí tudo bem, seria outra história. Não faz sentido ser a letra C. D. Um condutor, quando eletrizado por indução, terá uma carga de sinal oposta ao da carga do corpo indutor. Basicamente, isso aqui está correto. E é o que a gente conseguiu observar na questão 3, quando você tem aqui o que nós conhecemos como um eletroscópio. Então, o eletroscópio é um dispositivo que foi criado já para entender a natureza dessas partículas, tá certo? E aqui no caso, nessas folhas de alumínio, geralmente a gente consegue observar o comportamento dessas partículas. Então, como que essas folhas de alumínio vão ficar? Elas serão atraídas? Elas serão repelidas? Mas, no geral, então, toda vez que ocorrer uma indução, né, o resultado será um sinal oposto.
Então, essa letra D é totalmente coerente, tá certo? E a E não faz sentido nenhum. Um corpo eletricamente neutro é desprovido de carga elétrica. Não é isso. Nós já comentamos que um corpo neutro é aquele corpo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, muito de boa. 5. A5, A6, A7, todas elas são muito semelhantes. Então, eu vou fazer só uma delas para a gente não perder tanto tempo. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui a questão 5. Então, num experimento de laboratório, Catarina mescla 4 esferas metálicas com cargas iniciais, menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com a B, que depois é colocado com a C, que depois é colocado com a D. Eu fiz até uma questão muito semelhante em sala de aula, com a palavra tal de respectivamente, que no caso que é o que geralmente dificulta a nossa vida. Então, isso é muito importante, você saber a ordem com que houve o contato de uma esfera com a outra, tá certo? Isso fará com que você tenha valores diferentes, caso você não tenha cuidado. Então, basicamente é o quê? Interpretação de texto, tá? O português, você tem que ficar bem ligado com relação a isso. Ó, na 6 é a mesma coisa. Ó, na figura abaixo há a representação de 4 esferas metálicas idênticas. Então, tem aqui as esferas que são iguais. Então, é importante você entender que elas são iguais. Em que sentido? Lembra do termo capacitância, que nós já conversamos um pouquinho? Então, dependendo do tamanho da esfera, se uma for uma esfera maior do que a outra, então a capacitância dela será diferente. Ou seja, a capacidade de armazenar cargas será diferente. Daí nós teremos outros parâmetros que eu ainda vou te explicar também. Tá certo? E vai entrar uma outra unidade de medida, chamada de Faraday. Né? Na verdade, é o sobrenome de um grande cientista aí da eletricidade. Então, capacitores, 3 microfarads, 2 microfarads e assim por diante, que é a quantidade de carga que aquele capacitor consegue o quê? Armazenar. Então, só para você entender como está tudo interligado. Tá certo? Então, aqui, ó. A questão 5, a resposta mais coerente é a letra B de bola, que são, no caso, 4 cargas Q. Então, bora ver se isso realmente faz sentido. Se é o 4Q ou se é alguma das outras alternativas aqui embaixo. Então, hey ho, let's go. Deixa eu trazer aqui para cá. Tá aqui o nosso experimento. Então, bora lá. Então, aqui eu vou ter a esfera A em contato com a esfera B. Então, A. Então, para ficar simples, faça o seguinte. Ó. A, menos 2Q. AB, 4Q. AC, 3Q. E AD, 6 cargas Q. Tudo bem? Então, assim, esse Q aqui é só para te dizer que eu estou falando de carga, tá certo? Mas assim, o que me interessa realmente são as unidades, a quantidade de cargas que tem aqui e, obviamente, se elas são positivas ou negativas. Então, a primeira coisa que nós fizemos, reza a lenda, foi mesclar o A com o B. Vou colocar assim, só para a gente entender. Então, o A e o B. O A está menos 2. O B está 4. Então, 4 com menos 2. Então, duas cargas positivas com duas cargas negativas, elas se neutralizarão. Então, só vai me sobrar duas cargas. Então, o A vai ficar com uma carga aqui. E o B vai também ficar com uma carga aqui. Tudo bem? Então, ó, 4 menos 2, 2. 2. Um para um para outro. Morreu. Depois, a esfera A, que agora tem só um Q, coloquei em contato com a C. Então, aqui vai ser um Q. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Então, vou pegar aqui, ó, o A e o C. Então, o A tem 1, o C tem 3. 3 mais 1 dá 4. Então, vai ficar 2Q para um, 2Q para outro. Aí, retomando o que eu acabei de te dizer. Estão sendo módulos iguais, porque as capacitâncias das esferas são iguais. Ou seja, o tamanho dessas esferas, as dimensões dessas esferas são iguais, tá certo?
Então, 2Q, 2Q. Beleza. Agora, vamos mudar de cor de novo para não confundir. A e D. Então, o A tem 2 e o D tem 6. 6 mais 2 dá 8. Então, aqui vai ficar 4Q para um, 4Q para o outro. Tá certo? Então, mole, mole, letra B de bola. E é isso. Então, essa questão aí foi bem tranquilo. Assim como as próximas também, mesmo esquema, tá certo? Você vai fazer só essa divisão aí de partículas, nada muito difícil. Então, aqui, ó, só para não deixar passar, a questão 6. A resposta correta é a letra C. Tá certo? E é isso. Não, 5, letra B. 6, a letra C. Então, bora agora para 7. Então, na 7, nós temos aqui, ó, por um fio elétrico de cobre, passam 320 coulombs de carga em 20 segundos. Muito, muito mole. Quero saber a intensidade da corrente elétrica. Então, dá uma olhada, ó. Intensidade da corrente elétrica é uma relação entre as cargas e o tempo. A carga, 320 coulombs. O tempo, 20 segundos. Posso cortar 0 com 0, então vai ficar o quê? 32 dividido por 2. Então, a minha intensidade da corrente elétrica será igual a 16 coulombs a cada 1 segundo. Coulombs por segundo é a mesma coisa que ampere. Então, 16 ampere seria a resposta aí. Seria não. É a resposta da questão 7, a letra D de doce. Então, também muito tranquilo. Então, agora a gente já está falando um pouquinho já de eletrodinâmica. Quando essa partícula ela entra em movimento e quais são os efeitos desse movimento. Então, um dos principais efeitos que a gente tem que lembrar, efeito Joule, tá? Ou efeito Joule, como você queira chamar, que está relacionado ao aquecimento. Então, passou corrente elétrica, vai aquecer. Se aquece, nós temos aí o efeito Joule. Tudo bem? Tá? Tudo certo. Questão 8. Por um fio metálico, passa uma corrente elétrica igual a 4 amperes. Beleza. Sabe-se que o módulo de um elétron, então a carga de somente um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é uma constante. A quantidade de elétrons que passará na seção reta de um fio em 8 segundos. A seção reta do fio é só para te zoar, para te confundir, tá certo? Mas a gente sabe que é só para dizer que é um fio, retinho. Mais à frente, irão aparecer questões semelhantes a essa, para que você utilize a segunda lei de Ohm. Lembra que nós comentamos na aula passada, segunda lei de Ohm, resistência vai ser igual ao ρ vezes o comprimento dividido pela área. Então, quando eu falar seção de área transversal, estou falando desse Azinho aqui, tá certo? Então, ρLA, tá? O ρ, constante de resistividade. O L, comprimento. E o A área. Então, beleza, ó. 8, mesma equação que nós utilizamos aqui na 7. Então, eu tenho que o I vai ser igual ΔQ dividido por ΔT. Nada diferente do que nós já fizemos. Qual é o ponto? Aqui eu vou ter que desmembrar, vou ter que abrir esse Q, esse delta. Você vai escrever assim, ó, número de elétrons vezes o valor de um deles, que a gente também já conversou. Isso tudo dividido pelo tempo. Eu quero saber a quantidade de elétrons. Então, eu vou remanejar, vou rearrumar todas essas letrinhas, de modo que o N fique em evidência, que é o que eu quero saber, tá bom? Que é o que a questão está me pedindo. Então, aqui, ó, N vezes E é igual a I vezes ΔT. O E está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, N vai ser igual a I vezes ΔT dividido pelo E. Todos esses valores foram informados. Ó, a corrente elétrica, 4 amperes. Deixa eu até colocar um pouquinho aqui mais para baixo. Então, a corrente elétrica é igual a 4 amperes. O tempo, 8 segundos. Mole, mole. E estão nas unidades padrões, então você não precisa se preocupar com isso. Então, aqui vai me sobrar o quê? 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, aqui vai te dar um pouquinho de trabalho, tá certo? Então, vamos devagar. Então, 4 vezes 8, 32. Deixa eu dar aqui um Enter, pelo menos para eu ganhar um pouquinho mais de espaço. E o negócio foi junto. Deixa eu escrever aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N vai ser igual a 4 vezes 8, 32, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui, ó, número com número, potência com potência. O que nós podemos fazer aqui? Ó? Isso aqui não é 1,6. 1,6 é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 1, não é? Posso escrever assim? Posso. Só vou repetir aqui, ó, vezes 10 a menos 19. Por que eu estou colocando 16? Porque 16 é mais fácil para dividir aqui pelo 32, tá certo? Então aqui, ó, ao invés de colocar 10 a menos 19, vou colocar 16 vezes 10 a menos 20. Ah, professor, posso fazer isso? Tenha fé, irmão, vai dar certo. Pode sim, sem problema algum. Por quê? Eu colocando dessa maneira, vai ficar muito mais simples. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó, como vai ficar mais de boa na lagoa. Então, aqui o meu N vai ser igual a 32 dividido por 16 vezes 10 a menos 20. 32 dividido por 6, reza a lenda 2. Eu vou repetir aqui o vezes 10 a menos 20. Na verdade, ó, ele está aqui no denominador, na parte de baixo. Então, eu vou subir esse número. Quando eu subo, ao invés de ficar negativo, ele vai ficar o quê? Positivo. Aí eu te pergunto, faz sentido eu ter 2 vezes 10 a 20 partículas, no caso, elétrons? Faz muito sentido. O elétron é muito, muito pequenininho. Então, na maioria dos corpos, substância, ele vai estar abundante. Você vai ter um número muito grande dessas partículas pequenininhas. Então, faz todo sentido que esse seja o valor. Então, se for negativo, ia ser estranho, né não? Já pensou? 0,00000, muitos zeros aí, até chegar no 20. Então, assim, ia ser um pouco complicado. Não faria sentido algum, tá certo? Então, por isso que toda vez eu falo para ti. Fez a questão? Terminou. A pergunta que fica é: faz sentido essa resposta? Se fizer, beleza. Se não fizer, apaga. Por isso é importante você saber também de teoria, tá? Então, beleza. Esta imagem não é daqui. É daqui da questão do João. Então, mole. Questão 9 está falando sobre o que eu acabei de te dizer com relação à capacitância, com relação às esferas e a capacidade que elas têm de armazenar cargas. Resposta óbvia, no caso seria a letra E, capacitores, o flash de uma máquina fotográfica. E nós já tínhamos conversado sobre isso na sala, quando eu falei da câmera do seu celular, tá certo? E que a gente fez até uma dinâmica ali com fotos com e sem flash. Então, letra E de Alefor. Beleza. A questão 10. Fácil, não fácil. E aí, vamos ver. Então, talvez você precisou fazer isso aqui, ó. Super zoom na sua tela, para você enxergar como que estão aqui esses circuitos. Então, basicamente, eu tenho que escolher aonde que a lâmpada vai acender. Então, lembrando, se eu estou falando aqui de uma lâmpada incandescente, ela tem ali dois polos. Tem esse pinguelinho aqui, que geralmente é o positivo, e tem aqui onde tem essa rosca, né, a parte metálica, que no caso seria o negativo, né, ou fase e neutro. A gente vai aprender também um pouquinho mais sobre fase e neutro. Então lembra que a gente falou de corrente contínua e corrente alternada. Né? Corrente contínua, você tem ali partículas em movimento contínuo, e na corrente alternada, ora positivo, ora negativo. Nesse caso aqui, se eu estou falando de uma pilha, é corrente contínua, tá certo? Então sempre terão ali valores. Então, na pilha, até a própria pilha tem dois polos. Então já era uma dica aí para ti. Pilha tem dois polos, se tem dois polos, logo nós teremos aí positivo e negativo. Então eu tenho que ligar esses dois polos. Não só na pilha como na lâmpada.
Então, beleza. Ó. A 5 já não faz sentido. Olha a loucura. Eu estou ligando um fio na parte de vidro da lâmpada. Então, isso não faz sentido. Não pode ser o 5. Aqui na 6, ó, eu estou ligando um polo da lâmpada no negativo e o outro polo também no negativo. Tá vendo que o pinguelinho aqui não tem nada? Temos um problema. Não pode ser a 6. Tá certo? Então, a falta de um fio aqui ó, no positivo da lâmpada é um problema. Não vai ligar. Na 7, ó, um polo da pilha está ligado aqui no negativo, que é na rosca, e o outro polo da pilha está ligado no pinguelinho. Opa, bacana. A 7 vai funcionar. Tranquilo? A 4, loucura também. Por quê? O corpo aqui da pilha ele é isolado. Você não vai ter nenhum tipo de condução. Faz sentido? Não faz sentido. Passa a faca. Vamos aqui para 3. A 3, dois polos, tudo certo. 3 e 7, ok. Até agora. Bora lá. A1 também ok. Eu tenho um polo, eu tenho dois polos. O pinguelinho está aqui no positivo. A estrutura externa está no negativo. 1 ok. Então, 1, 3 e 7, ok. 1, 3 e 7, letra E de elefoa. Tá certo? Então, tá totalmente coerente. E aqui no caso, é isso, minha gente. 1, 3 e 7. Então, você poderia ter feito também... o 2 também não rola, tá? O 2 está errado. Por conta da polaridade aqui da lâmpada. Você poderia ter feito por tentativa e erro aqui, né? Vai marcando aqui um xizinho na sugestão que não tem nada a ver e você encontraria a mais correta, a mais coerente, tá bom? Então, isso foi a questão 10. As outras vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Então, porque vão dar um pouquinho mais de trabalho, então a gente vai ter vídeo de 2 horas, vocês vão não ficar muito felizes com isso. Então, minha gente, um abraço, até a próxima aula. Cheiros!